Olá a todos, aqui é o pastor Edmar da Casa de Oração Atos 12. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração que está no livro de Mateus, no capítulo 3, versículos 13 a 16. A palavra fala assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Amém. Antes de nós entrarmos no assunto desse vídeo, eu quero te pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo. Se você está chegando a esse canal agora, seja bem-vindo. Você pode estar nos ajudando a pregar o Evangelho. Esses vídeos devocionais podem conter sementes que vão despertar o coração das pessoas. E eu queria falar nesse vídeo, essa tarde, nessa manhã, nessa noite, eu queria falar a respeito desse fato interessante que é o batismo de Jesus. O batismo, nós entendemos e nós ensinamos que é quando você descobre o Evangelho, que quando você se rende a Jesus, você então sepulta o velho homem pecador e renasce com Cristo. O batismo nas águas, ele simboliza isso. O sepultar do antigo homem pecador e o reviver uma nova realidade com Cristo. Mas aqui narra o batismo de Jesus. Por que Jesus ele precisou ser batizado? Por que Jesus foi para ser batizado? Você nunca parou para pensar nisso? Se Jesus ele foi concebido sem pecado, Jesus ele viveu toda a sua vida sem pecado, e ele então por isso pôde tomar o pecado do mundo na cruz do Calvário. Por que então ele precisou ser batizado por João? E existe aqui uma frase nesses versículos que eu entendo que é uma frase chave, amados. Quando João questiona isso na vida de Jesus, Jesus responde assim: Deixe assim por enquanto, pois convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Cumprir toda a justiça. Então, por que Jesus precisava ser batizado? Para cumprir toda a justiça. E o que é justiça? Vamos entender que justiça, de uma maneira prática, na nossa língua, no nosso entendimento, a palavra justiça, ela tem uma conotação de você punir um erro ou recompensar uma virtude. É nosso conceito de justiça. Você pune algo errado e você retribui algo virtuoso. Quando uma pessoa comete um crime, ele vai então ser punido por esse crime. Isso é justiça. Quando uma pessoa realiza um bem para a sociedade, quando um bombeiro salva muitas pessoas e arrisca a vida para isso, ele é homenageado, é um ato de justiça. Então, dessa forma, existe a justiça de Deus. Mas quando Deus vai então recompensar a virtude do ser humano ou então punir o pecado do ser humano, o que acontece conosco, amados? O que acontece com a minha vida e com a sua vida? A palavra fala: não há um justo sequer. Todos nós pecamos. De uma certa forma, em menor grau ou maior grau, todos nós pecamos. E nós não somos justos aos olhos de Deus. Próximos de Deus, nós não somos justiça, nós somos pecado. O nosso coração é corrupto, o nosso coração é pecaminoso. Então não tem como nós somos recompensados por Deus pela nossa virtude. E nós sempre seríamos punidos pela nossa injustiça. Então a justiça de Deus seria a punição para o homem. A justiça de Deus seria a execução do homem. Mas Deus não nos executa. Deus não matou Adão quando ele comeu do fruto imediatamente.
Deus, ele não exterminou a humanidade quando a humanidade pecou. O juízo do pecado, a justiça de Deus, foi feita em um único homem e ele representa todos. Se chama Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz do Calvário, quando Jesus Cristo verte o seu sangue na cruz, ele é executado naquela cruz, como um castigo, como punição do pecado do mundo. Por isso que a palavra nos ensina que ele levou todos os nossos pecados na cruz, porque ele foi punido pelo nosso pecado. Ele foi punido pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, quando que isso tem um efeito na minha vida? Quando que o meu pecado é perdoado, eu sou lavado e sou remido, isso está disponível para mim, isso está disponível para você. E isso se dá mediante ao arrependimento. O que é um arrependimento? Arrependimento não é uma punição, uma penitência. Arrependimento não é eu viver a minha vida inteira com remorso, com complexo de culpa, muito pelo contrário. O arrependimento é quando eu entendo que eu sou pecador e eu decido colocar o meu pecado na cruz do Calvário. O arrependimento passa sim por uma dor, um lamento de ter pecado, um lamento da minha vida errada que eu levava. Mas o arrependimento é quando eu decido, eu não quero mais isso para a minha vida. Isso é o arrependimento. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que significa uma transformação de mente. A palavra metanoia, ele tem mais ou menos o significado de você estar indo por um caminho, vamos dizer que você está indo numa rodovia e você se dá conta que aquele é o percurso inverso da rodovia, que o seu destino está na pista contrária. O que você faz? Você pega o primeiro retorno e faz a volta e pega a pista certa. Esse retorno é o arrependimento, é a metanoia. Sem a metanoia, nós não temos como acessar a graça de Jesus na cruz do Calvário. Eu preciso me arrepender dos meus pecados para acessar o sangue de Jesus, o perdão de Jesus, a graça de Jesus, então eu ser transformado por essa graça. Mas o que isso tem a ver com o batismo de Jesus? Jesus trouxe a graça ao mundo. Jesus, ele foi o agente da graça, porque através do sacrifício da cruz nós fomos perdoados, e isso é graça. Então Jesus, ele personificava a graça de Deus na pessoa dele. E João Batista é o profeta do arrependimento. A mensagem de João Batista era: arrependam-se. João Batista veio para preparar o caminho, para preparar uma nação, para preparar um povo que reconhecesse os seus pecados e pedisse perdão, corrigisse os seus caminhos. João Batista personifica o arrependimento na sua própria pessoa. Então, naquele cenário, o batismo de Jesus é Jesus, a graça, e o arrependimento, João Batista ali revelando ele no batismo. Porque a graça de Deus é revelada na minha vida mediante o arrependimento. Então, o simbolismo do batismo de Jesus é a graça de Jesus sendo revelada pelo arrependimento, João Batista. O que acontece quando Jesus é batizado? Os céus se abrem, o Espírito Santo desce como pomba e uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado. Jesus é revelado no batismo. Jesus é revelado a partir do batismo. A partir do batismo ele vai para o deserto ser tentado. A partir disso ele volta e ele começa a pregar, ele começa o ministério público. Jesus é revelado na ocasião do batismo. A graça é revelada mediante o arrependimento. O arrependimento, João Batista, revela a graça, Jesus. Então a graça do Senhor Jesus só é revelada na minha vida quando eu me arrependo dos meus pecados. Mas isso não se dá numa situação única da minha vida. O maior erro dos cristãos é achar que o arrependimento e a graça são só naquele momento da salvação. Não. O arrependimento e a graça, eles atuam na nossa vida todos os dias, amados. Porque, pensa bem, vamos voltar para o exemplo daquele carro fazendo o retorno. Quando eu faço o retorno, eu pego o volante e começo o meu caminho
correto, começo o meu caminho para o meu destino correto, eu preciso manter as mãos no volante. Se eu soltar as mãos do volante, o que acontece com esse carro? Ele vai para o canteiro, ele vai bater, ele vai ficar desgovernado. O que eu estou falando, amados? Existe a graça que me mantém em santidade. Existe a graça que promove a santidade na minha vida. E eu preciso estar sempre em arrependimento constante, porque a minha carne vai puxar para o pecado. E eu preciso entender, eu preciso da graça. Todos os dias eu preciso da graça, eu preciso da graça, eu preciso da graça. E é a mesma graça que te salva, é a própria graça que te aperfeiçoa, que te santifica. Eu não consigo me santificar, eu não consigo me aperfeiçoar, eu não consigo evoluir. Eu consigo me abrir para a graça, para que essa mesma graça que me salvou vá me transformando dia a dia. Então eu preciso estar me arrependendo e a graça me transformando, me arrependendo e a graça me transformando. O arrepender, amado, é continuar firme, dependendo da graça. É continuar firme, dependendo de Jesus. É continuar firme, dependendo do Espírito Santo de Deus. Isso são atitudes constantes de arrependimento. Eu entender que eu preciso do Senhor Jesus para ser melhor. Eu não consigo ser melhor por mim mesmo. Isso é uma atitude de arrependimento constante. E quando eu tenho essa atitude, a graça do Senhor é constante na minha vida e consegue me aperfeiçoar. Amados, a vida cristã é uma vida dia a dia, de relacionamento, de busca, de graça. O nosso destino está na presença de Deus. Mas até que isso não aconteça, eu vivo na carne, eu vivo no mundo imperfeito. Eu preciso estar conectado com Deus, debaixo da graça de Deus. Por isso a metanoia, o arrependimento, precisa ser um processo constante na minha vida. E a graça de Deus é um processo constante na minha vida e na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor Jesus, que a força do Senhor Jesus esteja com você, que o Espírito Santo de Deus esteja te tocando agora e em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.